Já foi. Já foi? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos continuar a nossa aula, continuar a nossa peleja, tá certo? Apesar de estar gravando, vocês podem perguntar, porque assim todo mundo vai saber que eu não estou falando sozinho, né? Não pensa aí, aquele cara tá doido falando sozinho, né? Não, né? Tá certo? Bom, vamos lá então. Capacitores, assunto novo, apostila 3 de vocês, é fácil, é difícil, depende do aluno, né? Tem umas partes que são mais complicadas, tem uma parte que é bem tranquila, bem legal, mas, cara, tem sempre aquela parte que dá um pouco mais de trabalho, vocês vão precisar lembrar. Capacitores, o que eu quero que vocês não esqueçam? Ele é basicamente, na sua utilização, o inverso do resistor. Bem, quem lembra sabe que resistor, ele basicamente dissipa energia, correto isso? E a dissipação de energia do resistor, principalmente, é em forma de calor, lembra disso? Você tem um exemplo do chuveiro elétrico, por exemplo. O chuveiro elétrico ele dissipa energia elétrica na forma de calor, não é isso? Aí o que acontece? Esse calor liberado é absorvido pela água, e ao ser absorvido pela água, a água sai com uma temperatura maior. Como dizem por aí, né, os alunos dos outros cursinhos, a água sai mais quente, mas não existe mais quente, existe o quê? Com temperatura maior. Então, pelo amor de Deus, vocês não vão sair por aí e falar, porque a água saiu mais quente. Pouco de mais quente. Como é que se fala? Uma temperatura maior ou temperatura menor. Os outros por aí podem falar, você não pode. Tá certo isso? Beleza? No capacitor, o que você vai ter que lembrar? Que, como eu falei para vocês, é algo referente ao inverso do resistor. O capacitor, ele não dissipa energia. O que o capacitor faz? Absorve energia, né? O capacitor ele foi criado com o objetivo de armazenar energia para depois poder ser utilizado. Dá um exemplo aí de um capacitor, rapidinho, fala pro tio. Bateria do celular. Isso, a bateria do celular quando está carregando é um capacitorzinho, é ou não é? Beleza, quando você para de carregar, ela pega aquela carga armazenada, a energia armazenada e transforma e usa as partes do celular, usa para poder gerar um funcionamento adequado para ele, né? Ali aquela carga que foi acumulada vai gerar energia para o aparelho funcionar. Aí você pensa, mas só isso, pessoal? Não. Fala, Verena. Gerador de energia, aí tem que ver, por exemplo, qual o tipo de gerador que você está analisando, né? O gerador de energia tem, por exemplo, o dínamo. O dínamo ele rotacionando faz com que haja uma variação de fluxo eletromagnético gerando corrente elétrica, tensão elétrica. É diferente, não é um capacitor. Tá? O capacitor tem que acumular. O capacitor tu liga numa bateria e ele naturalmente acumula energia. Tá certo? Basicamente é isso que você vai ter. Outro exemplo de um capacitor, fala aí, no break. Fala no break. No break. No break é o quê? É uma bateriazinha, um capacitor que armazena a carga para quando a luz ir embora, o computador que está ligado a ele poder funcionar por um certo tempo, não é isso? Serve de fusível? No break, fusível, de certo modo sim, né? Porque ele protege o sistema, correto? O no break ele protege, o ideal seria que, por exemplo, tudo que na tua casa fosse ligado no no break. Por quê? Porque ele elimina as oscilações de corrente elétrica. Basicamente é isso. Beleza? Assim, falar que ele é semelhante a um fusível é muito forte, mas funciona, tem um funcionamento meio que parecido. O fusível, quem lembra? O fusível serve para quê? Para proteger de possíveis excessos de corrente elétrica. Concorda comigo ou não? O no break ele não deixa, ele também protege, de certo modo ele protege de grandes oscilações. Mas uma coisa que funcionaria melhor com relação a isso seria o estabilizador de corrente. O estabilizador sim, ele tem uma base de funcionamento semelhante ao fusível, só que com uma diferença, né? O fusível queima, o estabilizador, nesse caso se queimar, porque o negócio foi pesado demais, tá certo? Qualquer bateria é capacitor? Qualquer bateria que acumule carga é capacitor. Por exemplo, a pilha recarregável é um capacitor, tá certo? A pilha recarregável ela é considerada um capacitor, porque ela acumula carga para depois utilizar. Qualquer elemento que acumule carga para depois essa carga ser utilizada na forma de energia é um capacitor. Outro exemplo de capacitor, fala pro tio aí. Rápido. Fala. Flash da máquina fotográfica. Não, a pilha normal não é capacitor, porque a pilha normal só descarrega. Tu não pode carregar a pilha normal, pode? Não, a pilha normal tem a pilha recarregável e a pilha normal. A pilha normal não. Ela já vem, assim, por exemplo, eles colocam os elementos químicos lá dentro devido à reação química, a deslocamento de partículas. Você viu isso em química, não viu? Aquela parte das pilhas. Só acabou, né? Acabou. A pessoa, mas minha mãe falou que eu podia ferver a pilha com sal. Tá doido, pai? Essa porra estoura na tua mão e aí não fica. Vaza, aquele negócio vaza na tua mão lá, pega uma queimadura e tal, devido ao ácido lá dentro, né? Ó, pilha recarregável é considerado um capacitor, a pilha normal não. Flash da máquina fotográfica é um capacitorzinho, tá certo?
A máquina fotográfica, claro, tu sabe que o flash é uma lâmpadazinha, né? É uma lâmpada ligada num capacitor, correto? O capacitor ligado à bateria acumula carga. No momento que você pega, aperta no botãozinho do flash, aquela carga absorvida pelo capacitor é mandada para a lâmpada, só que a lâmpada é um resistorzinho, né? Lembra resistorzinho? Tem um filamentozinho lá dentro, aquela lâmpada pega essa energia toda do capacitor e dissipa na forma de luz. Essa é a ideia. Um detalhe importante que, por exemplo, antes, com relação ao flash da máquina fotográfica, eu não sei se alguém teve essas máquinas mais antigas, já prestou atenção nisso, demorava um pouco para o flash carregar. O pessoal falava assim, espera que o flash está carregando. Não é o flash que está carregando, é o capacitor ligado ao flash que está carregando. Demorava um pouquinho, alguns segundos, 20 segundos, sei lá, algo assim. Hoje em dia, cara, é quase instantâneo. Por exemplo, o flash do celular. Tu bate uma foto com o flash, pô, aí bate outra foto, pô, o flash funciona normalmente, correto? E os capacitores estão criados ultimamente para absorver carga o mais rápido possível, quase que instantâneo. Descarregou, já vem carga. Aí aperta, carregou, descarregou, e assim por diante. Ele vai sugando a carga, e essa carga, nesse caso, claro, está associada aqui à bateria que ele está ligado. Então tem que lembrar isso. Esses exemplos que eu passei para vocês de capacitor, vocês têm que lembrar não da prova. Prova do Enem, você sabe que aparecem questões teóricas como essa. Tu tem que saber, flash da máquina fotográfica é o capacitor, a energia está transformada em quê? Em luz, não esquece isso. Outro exemplo, no break é um capacitor, a pilha recarregável é um capacitor, a bateria do celular é um capacitor e assim por diante. Alguém vai falar, professor? A bateria do carro também. A bateria do carro, ela recarrega devido ao alternador, né? Então, ela, de certo modo, ela funciona como isso. Pois é. Por exemplo, a bateria do carro basicamente é para dar ignição, né? Então, só que, pô, de tanto funcionar e tal, para algumas outras coisas, ela vai descarregando. Só que quando você liga o carro, você automaticamente liga o alternador do carro, que é um motorzinho interno do carro que gera energia elétrica para o carro funcionar. E essa energia gerada pelo alternador vai para a bateria e carrega um pouco a bateria. Então, de certo modo, ela tem assim, algo de capacitor, tá certo? Tudo que consegue armazenar alguma coisa é semelhante a um capacitor. Não é que seja. Importante tentar lembrar isso aí. Não é que seja, mas é semelhante. Uma coisa interessante, sabe o que é? É que, por exemplo, no computador tem muitos capacitores, correto? E aí você pensa, mas por que tem que ter capacitor no computador? Porque nenhum computador desliga por inteiro. É importante lembrar que existe um núcleo central do computador lá que fica constantemente funcionando. Aí, por que, professor? Porque aquele núcleo está ligado a um capacitorzinho, correto? Ah, mas como é que você prova isso? Tá aí, ó, desliga o celular e tira a bateria, tá? Aí tu pega a bateria e coloca de novo, liga o celular, a data e a hora estão certas. Concorda comigo ou não? Verdade? Aí você pega, por que, professor? Porque aquela parte da memória que armazena essa anotação de data e hora não desligou. A prova de que não desliga é que toda vez que você tira a bateria do seu celular, desliga o celular, tira a bateria, espera um tempo, 2 horas, liga de novo, tá lá, data e hora certinho. Estou mentindo? Para, homem não mente. Não, tá aí, começa por aí. Os aparelhos, mas que aparelho? Fala aí. O rádio. Pois é, né? Cara, eu não sei assim, das partes que formam exatamente o rádio. O rádio pode até ter. Ah, não, mas aí é diferente. Tá certo? Por exemplo, olha só, a Mariana falou bem assim, professor, tem um radinho lá na minha casa, só funciona ligando na tomada. Tudo bem, mas aí nesse caso, por exemplo, é para fazer todo ele funcionar, correto? Por exemplo, que nem a televisão. Tá certo? Mas internamente deve ter algumas partezinhas lá que não desligam. Isso é interno, uma partezinha dela. Todo o processo? Ah, então sim. O relógio o relógio antigo da Mariana, ela desliga e liga na tomada. Quando ela vai ver a data e horas estão erradas, o que tem que fazer? Ajustar de novo. É sinal que esse tipo de elemento eletrônico tinha capacitor? Não tinha. Então tem que lembrar, tudo você tem que lembrar, beleza? Só para não esquecer, para que serve o capacitor? Fala aí. Para armazenar, presta atenção, para armazenar carga, beleza? Aí você pode dizer que essa carga vai estar associada a quê? A energia também. Quando você fala armazenar carga, você está falando em quê? Armazenamento de energia, porque a carga gera energia elétrica. Você sabe disso, não sabe? Outra coisa que você vai ter que lembrar é que o capacitor ele absorve carga em função do que nós chamamos de capacitância. Presta atenção.
A capacitância, nesse caso, tem uma simbologia que é o C. A capacitância tem unidade. Qual a unidade que você dá para ela? Farad. Qual é a simbologia do farad? F. Tem a ver especificamente com o poder de armazenamento do capacitor. Todo capacitor foi feito para armazenar carga ou energia. Agora, em função da sua capacitância, você tem, nesse caso, o poder de armazenamento maior ou menor. A capacitância nada mais é que o poder de armazenamento de carga. É isso que você vai ter que lembrar. Armazenamento de carga. Aí você coloca a barra energia, né? Nesse caso, uma está associada ao outro. Beleza? Quanto maior for a capacitância, maior carga armazenada, mais energia armazenada. Quanto menor a capacitância, menor a carga armazenada, menor a energia que foi armazenada. A capacitância, quando você for representar no circuito elétrico, lembra que a gente está estudando circuito elétrico aqui nessa parada? Você vai dar uma simbologia para ela também. Além de você lembrar que a simbologia da capacitância é um Czão, tu tens que lembrar que no circuito elétrico ela também vai ter uma representação. E quem lembra sabe que a representação para a capacitância, para o capacitor, sempre vai ser de duas barras paralelas do mesmo tamanho uma da outra. Aí, ó, é isso que você vai ter. Beleza? Quando aparecer essa figura para vocês, duas barras paralelas do mesmo tamanho, já sabe que é um capacitor. Já está representando a capacitância do capacitor. Tem que lembrar isso. Agora, uma coisa interessante é como o capacitor carrega. O capacitor carrega em função das duas placas que o compõem. Só que para carregar o capacitor, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse capacitor e ligar a uma bateria. Você liga o capacitor à bateria, não esquece isso. A bateria fornece uma diferente potencial, não fornece? Em função dessa diferente potencial da bateria, o que você vai ter que lembrar? Que esse capacitor vai armazenar carga. Ele tem uma capacitância, tem ou não tem? Em função da diferente potencial, ele armazena carga. Uma das coisas importantes que a gente precisa lembrar com relação a isso é que pela figura, tu consegue ver que as duas placas do capacitor estão separadas? Consegue enxergar isso ou não consegue? E aí é que está a questão, se as duas placas estão separadas, é sinal que o fio do circuito está quebrado, não está quebrado? Tem ligação desse fio da direita com esse fio da esquerda? Não. Então a primeira coisa que você pensa é que aqui não haveria corrente elétrica. E aí é que está a questão. Ouve o que eu estou falando. Eu já falei muito isso para vocês. Quando o fio de um circuito arrebenta, quebra a ponte, não quebra a ponte para passagem de elétrons? Resultado, tem corrente elétrica naquele circuito? Não. Mas aí vem a pergunta. No capacitor você está vendo basicamente a mesma coisa, não está? E aí, se os fios não estão se tocando, não tem ponte para passagem de corrente? Tem ou não tem? Não. Mas aí vem a pergunta. Se não tem ponte para passagem de corrente, como é que o capacitor carrega? Através do deslocamento de elétrons. Não tem corrente elétrica, isso é importante. Onde tem capacitor? Quando o capacitor já está carregado. Para o capacitor carregar, é necessário que haja um deslocamento de elétrons entre as placas e baterias. E esse deslocamento de elétrons entre placas e baterias faz com que, enquanto ele esteja carregando, haja um fluxo de elétrons entre as placas. Para uma das placas da esquerda e a placa da direita. Aí você fica pensando, mas como é que eu vou provar isso, professor? Pela ligação das placas aos polos da bateria. Tu sabe aqui, nesse caso, que tu tens a bateria com polo positivo e negativo, certo? Beleza? Quando você pegar e ligar o capacitor a essa bateria, cada polo da bateria vai fazer com que haja deslocamento de elétrons para que haja o armazenamento de carga em cada uma dessas placas que você tem. Essa placa da esquerda, ligada ao polo positivo da bateria, vai sofrer um deslocamento de elétrons, perdendo elétrons, fazendo com que ela adquira uma carga positiva ou negativa? Positiva. Essa placa da direita está ligada ao polo negativo da bateria, não está? Se está ligado ao polo negativo da bateria, você vai ter um deslocamento de elétrons, chegando elétrons nela, para fazer com que ela adquira um excesso de carga negativa, fazendo com que a carga da placa toda seja o quê? Negativa. É importante lembrar que cada placa do capacitor ligado ao lado da bateria adquire uma carga semelhante, de sinal semelhante ao polo da bateria em função do deslocamento sofrido. Como há deslocamento de elétrons aqui dentro, um lado da placa fica positivo, o outro lado fica o quê? Negativo. E esse deslocamento você pode dizer que flui, nesse caso, do lado esquerdo para o lado direito. Só que tem um detalhe. Esse deslocamento de elétrons que está associado a quê? A corrente elétrica, só existe enquanto o capacitor está sendo carregado. Enquanto o capacitor está carregado, tem que haver deslocamento de elétrons. Aí você pensa, por quê? Porque senão não tem como chegar carga aqui nas duas placas. Por que essa placa fica positiva? Não é porque ela perde elétrons? Por que essa placa fica negativa? Não é porque ganha elétrons?
E aí eu pergunto, para não perder ou ganhar, não tem que haver um deslocamento? É isso que eu quero que vocês entendam, correto isso? Enquanto o capacitor está carregando, tem deslocamento de elétron, tem corrente elétrica, beleza? É isso? A partir do momento que o capacitor está carregado, não tem mais corrente elétrica. A corrente elétrica só existe no circuito de capacitor enquanto ele estiver carregando. Então anota aí, beleza? Vamos colocar para vocês aqui. A corrente elétrica no circuito é igual a zero, é diferente de zero. Coloca lá. Enquanto o capacitor está sendo carregado. É isso que você vai ter que lembrar. Agora, uma coisa importante que você não pode esquecer, anota aí. Essa corrente elétrica e a carga do capacitor sempre são inversamente proporcionais. Aí, pô, mas por que são inversamente proporcionais? É só você parar um pouquinho e pensar. Pensa, o capacitor precisa acumular carga, não precisa? Só que chega um determinado momento que ele atinge a carga máxima, não atinge? Se atingiu a carga máxima, chegando elétron, algum elétron vai poder ser acumulado por ele? Não. Exemplo, tu tens um recipiente que contém 2 litros de água. Desculpa, tu tem um recipiente com capacidade de 2 litros de água. 2 litros. Tu coloca água dentro. Tu coloca 1 litro, ele consegue suportar direitinho, consegue? Tu coloca 1,5 litro, ele consegue suportar, não consegue? Tu coloca 2 litros, ele consegue suportar, não consegue? Mas se tu colocar, sei lá, colocar 2 litros e 100 ml, beleza? Ele vai conseguir suportar todo esse volume? Não. O que vai ficar nele são apenas 2 litros. O 100 ml vai ficar nele? Não, vai derramar, não vai derramar. É o que acontece com o capacitor. Bicho, quando chega na carga máxima acumulada por ele, pode vir a quantidade de elétrons que vier. Ele não vai acumular mais carga alguma. Vai chegar naquele ponto, ele para. E quando ele para, não há mais deslocamento de elétrons para ele. E se não há mais deslocamento de elétrons para ele, a corrente elétrica torna-se igual a quanto? Zero. Resultado, à medida que o capacitor vai carregando, a carga do capacitor vai aumentando, vai ou não vai? E se a carga do capacitor vai aumentando, o deslocamento de carga para ele tem a tendência natural, aumentar ou diminuir? Diminuir. À medida que ele vai carregando, o deslocamento de carga para ele, de elétrons para ele vai diminuindo, até que quando o capacitor está totalmente carregado, a corrente elétrica torna-se igual a quanto? Zero. Então coloca aí, a corrente elétrica torna-se zero quando o capacitor estiver completamente carregado. Isso, completamente carregado. É isso que você vai ter que lembrar e nunca mais esquecer, tá certo? Fala aí, Diego. Professor, mas não tem, por exemplo, quando a gente deixa alguma coisa conectada, tipo um carregador conectado na tomada e diz assim, não deixa aí porque vai continuar gastando energia. Se não está carregando nada, por que está gastando corrente elétrica? Na questão não é de gastar corrente elétrica, porque ele dissipa energia na forma de calor, entendeu? Por exemplo, o deslocamento de elétrico devido à corrente elétrica vai continuar existindo, correto? Só que ele não vai ser mais absorvido pelo capacitor. Só que como ele está lá em movimento, né, os elétrons lá em movimento, eles vão continuar se chocando com os outros, gerando uma dissipação de energia na forma de calor. Isso faz com que haja um gasto de energia elétrica. E outra coisa, se você deixou o seu celular carregado carregando na tomada, carregou, desliga. Se você deixar lá, o que pode acontecer? Essa dissipação de energia na forma de calor pode gerar tanto calor que o fio pode derreter, gerar um curto-circuito e explodir, nesse caso, a tomada, explodir seu celular, explodir tudo. Então, bicho, carregou, desliga. Aí você fala, ai meu Deus, eu faço isso toda noite quando vou dormir. De repente tua casa está pegando fogo, mano. Pode acontecer. Acontece isso. Dá um curto-circuito, uma sobrecarga de tensão, o que acontece? Explode tudo, brother. Aí pega fogo, lá vai, né? Tu colocar o celular perto do teu cabelo, pega fogo no cabelo e já viu. Toda a grana gasta para fazer esse cabelo, né? Entendeu? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Nesse caso aqui, só para não esquecer, enquanto o capacitor está carregando, tem corrente elétrica, tem ou não tem? Carregou, tem corrente elétrica? Não. Ninguém perguntou, mas eu posso perguntar? Posso? Dá para calcular a carga do capacitor? Dá. E como é que eu calculo a carga do capacitor? Bem assim, ó. Você lembra que a carga do capacitor é o produto entre a capacitância e a diferença de potencial. Beleza? Quem quiser decorar, é aquela equação do Kiko. Lembra do Kiko, aquele cara do Chaves? Então, fala, Mariana, quer perguntar alguma coisa? Que negócio que quando deixa o carregador
Na verdade, ela estraga devido ao aquecimento que ocorre. Olha só, por exemplo, a Mariana perguntou, pessoa, se deixar, por exemplo, o celular carregado, o celular já está carregado, mesmo assim deixar ligado na tomada, a bateria estraga. Ela estraga em grande parte devido ao calor gerado internamente. Correto? É uma forma de estragar. Deve ter outras formas, né? Em função da carga querer entrar, ficar forçando a bateria para entrar e a bateria, não quero, vai. É que nem, por exemplo, alguém chega, assim, Roger, uma menina chega para ti e fala assim, a Bruna chega para ti e fala assim, pega 5 mil para ti, toma aí, pega 5 mil para te gastar, para te gastar com as outras. Beleza, aí a Marcela chega e fala assim, pega mais 5 mil para te gastar, hoje tem quanto? 10 mil, né? Aí a Vitória chega, pega mais 5 mil e fala, não quero mais não, pode ficar que já estou cheio de dinheiro no bolso. É mais ou menos assim, assim acontece, não é mais ou menos assim acontece? Entendeu a parada? Fala. Quando a gente tem, quando fala assim, bateria viciada, se você não deixa zerar a carga, fica colocando toda hora. O pessoal fala assim, bateria viciada. Sabe o que é bateria viciada? É a bateria que não consegue mais acumular carga. O poder de armazenamento delas foi para excluir, já era. Então só funciona se você deixar constantemente ligado à bateria, não é isso? Ligado à bateria não, desculpa. Ligado à tomada. Com os celulares, com o passar do tempo, de tanto usar os celulares, a tendência é a bateria estragar. A bateria estraga, não consegue mais acumular carga, então, por exemplo, tu carrega, passa a noite carregando, acumula uma carga pequena em função dela ter se estragado o poder de acúmulo dela. No caso desses telefones agora, que as baterias são internas, porque tem uma capacidade maior agora e é difícil. Cara, olha só. Bom, primeiramente, por exemplo, os celulares que dá para tirar a bateria são bons, que a bateria estraga, tu compra outro e coloca lá, né? Esses outros não. O celular para quem é mais rico, né? Porque para as pessoas mais abastadas, né? Pessoa rica não, porque escangalhou a bateria, compra outro celular. É basicamente para isso. Entendeu? Mas daria, se alguém for lá abrir o celular, tirar a bateria e colocar outro, tá? Muda e funciona normal. Entendeu? Mas, claro, que eles fazem tudo isso para quê? Não é para te comprar uma bateria nova, é para te comprar um celular novo. Entendeu isso daí? E outra coisa, já falei para vocês isso, né? As baterias, elas, se você prestar atenção, elas estão ficando cada vez mais finas, né? E só conseguiu-se essa espessura pequena para a bateria porque descobriu o lítio, né? Hoje as baterias são de lítio e alguma coisa. Correto? Em função disso, você tem um menor volume de bateria acumulando uma carga muito maior. Correto? É isso que aconteceu. Lembra dos celulares antigos, aqueles tijolão? Aquilo era mais bateria do que outra coisa. Por quê? Porque não tinha naquela época descoberto ainda as propriedades básicas do lítio. Tá certo? Beleza? Tudo bem até aqui? Outra observação para vocês. Posso? Quando você fala em capacitância, sempre que a gente for analisar capacitância e capacitor, vamos considerar que essa capacitância seja constante. Presta atenção no que eu estou falando, beleza? Se você considerar que a capacitância do capacitor é constante, observa, a única coisa que vai alterar a carga é a diferença de potencial. Vocês conseguem visualizar que a carga e a diferença de potencial são proporcionais? E se elas são diretamente proporcionais, eu posso montar um gráfico relacionando as duas. Posso ou não posso? Então diga para o tio, se eu tenho um gráfico da carga em função da DDP para o capacitor, pelo fato de você ter uma equação no primeiro grau, olha para cá, positivo, você vai acabar tendo para esse gráfico uma reta. Essa reta é crescente ou decrescente? Crescente. O que vocês vão precisar lembrar? Que nesse gráfico da carga pela DDP, você pode calcular a área. Olha que fofo. E aí vem aquela pergunta, quando você fizer o cálculo da área, o que você estará determinando? Alguém lembra? Pode falar, fala pro tio. Quando você pegar, determinar a área do capacitor, o que você vai estar determinando? Basicamente, a energia armazenada. É isso, como a gente escreve armazenada? Assim, né? Armazenada. Aí, ó. É isso que você vai ter que lembrar. A energia armazenada no capacitor, que você chama de um ECAP. E aí um detalhe interessante aqui é que nessa figura você tem tu tens o gráfico fornecendo para você uma figura geométrica de um triângulo, correto? Se nesse gráfico eu quiser determinar a área, mais uma vez eu vou ter diretamente o valor da energia armazenada no capacitor, certo? Então fala para mim, que área é essa? Triângulo, retângulo ou trapézio? Triângulo. Se é um triângulo, essa energia do capacitor, que é a própria área, vai ser calculada pegando que a equação? Básica, que é a DDP, não é isso? Vezes a altura, que é o valor de quem?
da carga dividido por quanto? Por 2. Fica U vezes Q sobre 2. Concorda comigo ou não? Agora vamos arrumar direitinho isso aqui, ó. Como é que ficaria? Vai ficar mais bonitinho. Q vezes U dividido por quanto? Por 2. Resultado. Você pode calcular a energia armazenada pelo capacitor através da área. Pode ou não pode? Mas através dessa área você pode obter equações que permitam o cálculo da energia também. Correto? Ao invés de eu pegar a área e calcular a energia armazenada no capacitor, dessa área eu posso montar uma equação e também através da carga da DDP encontrar a energia acumulada no capacitor. A energia do capacitor além da área pode ser carga pela DDP dividido por 2. Agora, bora fazer um exercício mental. Não vou escrever nada, você não tem que pensar. Bora pensar? Todo mundo pensando? Já? Pensou ou não pensou? Tá. A carga tem uma equação, não tem uma equação? Não é C vezes U? Eu posso pegar essa equação da carga e substituir aqui, não posso? Quando eu pegar a equação da carga e substituir, presta atenção, não copia não, presta atenção. Eu vou ter C vezes U vezes U. Concorda comigo ou não? Só que U vezes U quem é? O ao quadrado. Então você tem uma outra equação para encontrar a energia do capacitor. Fechou? Beleza? Eu peguei a equação da carga e substituí aqui, ó. Aí fica C vezes U vezes U vezes U ao quadrado. Então CU ao quadrado. Beleza? Agora, outra observação para vocês. Presta atenção. Quem não estiver entendendo, fala, hein? Aí eu não quero perguntar porque está gravando. Pergunta, deixa frescura. Agora aqui, ó. No caso, a DDP, presta atenção, né? Carga dividida pela capacitância. Olha para cá, olhou para cá? A DDP é carga dividida pela capacitância, não é? Eu posso pegar essa equação do DDP e substituir aqui, ó. Posso ou não posso? Quando eu substituir, vai ficar assim, ó. C sobre 2, que é DDP? Q sobre C elevado ao quadrado. Não é assim que fica? Vai ficar Q ao quadrado, C quadrado, não vai? O C de cima não vai cancelar com o C de baixo? Responde, sim ou não? Sim. E aí, quando você fizer isso, como é que ficaria a nossa equação? Ficaria Q ao quadrado sobre quem? 2C. Aí uma coisa importante para vocês, tá? Usando a área ou usando uma das equações, a energia do capacitor vai ser expressa sempre em Joule. Não esquece isso. Usando a área ou usando uma das equações, sempre a energia do capacitor acumulado vai ser, nesse caso, expressa em que unidade? Em Joule. Beleza, Lígia? Dá um play, dá um pause aí, Lígia, por favor. Já? Então vamos ao que interessa. Até aqui, o que foi falado para vocês? Do que é um capacitor, certo? Presta atenção. Bora, cacete, presta atenção. Não vou tirar isso não, vai ficar assim mesmo, tá? Nesse caso, até agora, o que eu falei para vocês? Do que é um capacitor? O que é a capacitância do capacitor? Como é que o capacitor carrega e assim por diante, não é isso? Falei para vocês da energia do capacitor e mostrei para vocês como é que calcula a carga do capacitor, só que ninguém pergunta. Posso perguntar para vocês? Posso ou não posso? Então diga, como é que calcula a capacitância do capacitor? Essa é a ideia. Como é que eu vou fazer para calcular a capacitância do capacitor? Então bora colocar assim? Hã? Posso começar? Posso continuar? Posso, né? Então fala aí, como é o cálculo da capacitância? Cara, para você calcular a capacitância de qualquer capacitor, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que essa capacitância depende da geometria do capacitor, certo? Dependendo da forma geométrica do capacitor, você vai ter uma capacitância maior ou menor. Bom, aqui ninguém vai trabalhar com formas geométricas muito diferentes não, né? O que mais aparece em vestibular, que é o que vocês precisam saber, são apenas duas formas geométricas para capacitores. O primeiro, quando você considera um capacitor na forma esférica, correto isso? Bora colocar aqui, é o que nós chamamos de um capacitor esférico. E o segundo tipo de capacitor que vamos usar seria o capacitor, pode colocar assim para vocês, um capacitor de placas paralelas. Aí, só isso. São duas das formas que você vai ter que usar para responder questões na prova, tá certo? Capacitor esférico é moleza. Fala pro tio aí, capacitor esférico tem a forma de uma esfera. E aí, só para não esquecer, essa esfera tem raio, tem ou não tem? Beleza? Essa esfera, em função da capacitância, absorve uma certa quantidade de carga. Agora, uma coisa importante para vocês é que os capacitores que vocês vão usar, ouça o que eu estou falando, sempre serão formados por elementos condutores, correto? Você não vai ter um capacitor isolante, vamos supor isso. Você sempre vai ter a formação dos capacitores, claro, por elementos condutores. E aí eu peço que vocês lembrem um pouquinho da parte referente à teoria dos condutores.
Você sabe que o condutor absorve carga, não absorve? Mas lembra a teoria? A carga acumulada no condutor, ela sempre fica acumulada onde? Na superfície externa do condutor. Não esquece isso. Sempre que um condutor absorver carga, ela vai ficar localizada sempre onde? Na parte do lado de fora, externamente ao condutor, na superfície externa do condutor. Resultado, dentro, a carga é igual a quanto? Zero. Dentro, o campo elétrico é igual a quanto? Zero. Mas dentro, o potencial é zero? Não. Lembra que dentro do potencial é diferente de zero e constante? Lembra que dentro do potencial é constante do centro da superfície? Tem que lembrar isso. Vocês vão fazer uma prova que essas teorias sempre aparecem. Quando você pegar qualquer elemento condutor, a carga acumulada por ele sempre vai ser acumulada onde? Na sua superfície externa. Dentro, a carga vale quanto? Dentro, quanto vale o campo elétrico? Dentro, o potencial é zero? Não. O potencial sempre vai ser diferente de zero e constante. Lembra, Roger? Ele é constante do centro até a superfície externa, certo, Tiago? Falei certo, Tiago? Boa, bicho. Viu na internet? Né? Tudo bem até aí? Perguntas sobre isso? Dúvidas? Agora, eu tenho pergunta. Como é que eu faço para calcular a capacitância? Pode falar, tem medo não. Capacitância C é igual a R sobre... Pode falar, tem medo não. K0. Bom que vocês falaram. Isso me deixa muito mais aliviado. Pensei que por um momento vocês tivessem esquecido disso. Como calcula a capacitância de uma esfera? Raio dividido pelo K0. Só para não esquecer, quem é esse K0? Constante eletrostática do vácuo. Lembra disso do meio? Quanto vale o K0? Fala. 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza? Uma observação importante para vocês é que aqui, ó, a capacitância ela é diretamente proporcional ao raio, não é isso? E um detalhe interessante é que esse raio ele altera a superfície do capacitor. Olha lá, quanto maior for a superfície do capacitor, mais carga ele acumula, porque maior vai ser sua capacitância, né? Quanto menor a superfície do capacitor, desse carga da esfera, menor a capacitância que ele possui, então automaticamente menor vai ser a carga que ele vai acumular. É N metro quadrado sobre... É Newton vezes metro quadrado. Newton por metro quadrado? Newton por metro quadrado? Não. Tá bom? Beleza? Da equação, lá na força elétrica igual a K0, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Aí, Q vezes Q, Q ao quadrado, da Coulomb ao quadrado. Distância ao quadrado, metro quadrado. A força é Newton, entendeu? Bom, tudo bem até aqui? Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Não esquece. Quanto maior for o raio, maior vai ser a área superficial, não vai? Maior sendo a área superficial, maior vai ser o valor de quem? Da carga armazenada, porque maior vai ser o valor da capacitância. Você sabe calcular essa área, sabe ou não sabe? Como é que você faz para calcular a área dessa esfera? 4πr elevado a quê? Elevado ao quadrado. Tudo bem? 4πr ao quadrado. Beleza? Vai ser preciso calcular, professor? Cara, pode ser. Já apareceu na prova. Acho que vocês já fizeram PSC. Não já fizeram PSC? Prova do PSC. Quem fez PSC? É comum aparecer na prova do PSC questões que envolvam cálculo de capacitância envolvendo esferas. Aí o cara tem que saber calcular a área para poder encontrar o que precisa. Mas o legal é que as esferas que o cara usa para calcular a capacitância, fazendo uma analogia com o capacitor de placas paralelas. Correto? Por exemplo, aparecendo uma prova de PSC, o cara queria saber qual era a carga acumulada na membrana da célula. Não tem a membrana da célula? Tem ou não tem? Qual o nome daquela membrana externa da célula? Membrana... Não tem não. Bem que se viu falar, né? Como é o nome? Plasmática, pronto. Por exemplo, a membrana plasmática ela é muito fina, mas tem uma espessura. Ela se assemelha a um capacitor de placas paralelas. Você tem uma superfície externa e uma superfície interna. Entre a superfície externa e interna acumula-se carga. Há deslocamento de íons. Isso é uma coisa interessante. No caso dos capacitores de placas paralelas, você está fazendo uma análise disso daqui, ó. Tu vai pegar duas placas paralelas, essa apostila toda. Tu vai pegar duas placas paralelas e colocar uma perto da outra. Aí, ó. Isso é um capacitor de placas paralelas. Então, nesse exemplo que eu falei para vocês da célula, tá? Acho que dá para gravar, não dá? Já vai acabar mesmo? Vai acabar. Tá. Nesse caso aí, ó. Para essa situação de placas paralelas, o que você vai ter que lembrar? Que ela se assemelha à parte externa e interna, nesse caso, da célula. Tudo bem? Um capacitor de placas paralelas é formado desse modo. São duas placas de mesma área, paralelas, separadas por uma distância. Professor, as placas sempre vão estar paralelas uma à outra? Sim, mas às vezes eu posso mudar aqui, não posso?
eu posso ter uma inclinação, posso ou não posso? E essa inclinação, quando aparecer, muda completamente a capacitância, correto? Não se preocupe que a gente vai resolver questões como essa. Muito, beleza? Tudo Por que bem? a inclinação muda a capacitância? Não entendi. Porque, vamos já ver aí, você vai entender melhor, tá bom? No caso aqui, posso continuar? No caso aqui, ó. A área da esfera? Da esfera. A área da área vai ser acumulada a carga, tá? No caso aí, você imagina que o capacitor de placas paralelas como esse aqui, tá bom? Você pega as duas placas, só para acabar aqui rapidinho. Você pega duas placas paralelas, essas placas vão ter necessariamente a mesma área, tá certo isso? Você vai ter, nesse caso, a placa de cima com uma área A, essa placa de baixo também com a mesma área, que eu vou chamar de A, separadas por uma determinada distância dele. Essas placas, nesse caso, vão estar ligadas a uma bateria. Bora colocar aqui a bateriazinha para vocês aqui, beleza aí? Essa bateria vai fornecer à placa uma diferença de potencial. E aí é que está a questão, essas placas vão com uma carga, certo? Só para não esquecer, a placa de cima está ligada ao polo positivo da bateria, devido ao deslocamento de elétrons, ela vai adquirir uma carga positiva ou negativa? Positiva. A placa de baixo está ligada ao polo negativo da bateria, devido ao deslocamento de elétrons, haverá, nesse caso, essa placa ficando carregada com uma carga negativa. Tudo bem? Para cada um de vocês, não esquece, as placas, como tem a mesma área, vão acumular a mesma quantidade de carga. A placa de cima, uma carga mais Q, a placa de baixo, uma carga menos Q. O que eu quero que você não esqueça é que, sendo mais Q e sendo menos Q, a carga do capacitor vai ser em módulo o valor da carga de uma das placas. A carga que o capacitor acumula sempre é a carga acumulada ou na placa de cima ou na placa de baixo. Beleza? Outra coisa, dá para calcular a capacitância associada desse capacitor? Dá. E como é que você faz? Epsilon vezes A dividido por quem? Por D. O A é a área das placas. Bora colocar aqui. A área das placas. Beleza? O D é a distância entre as placas. Bora colocar essa distância entre as placas. Beleza? E esse epsilon? O que seria o epsilon? Aí você coloca lá. Permissibilidade elétrica do meio entre as placas. Aí você pensa, como assim, pessoal? Ó, você tem as placas separadas por uma distância, não tem? Aqui entre as placas você pode colocar qualquer coisa, inclusive o nada, que nesse caso seria quem? Seria o vácuo. Geralmente, quando você analisa os capacitores, o pessoal sempre começa calculando a capacitância colocando o vácuo entre elas. Se entre as placas você tiver o vácuo, anota aí, só para não esquecer. Esse epsilon vai ser chamado de um epsilon zero, beleza? E ele vale quanto? 8,8 vezes 10 elevado a menos 12 a unidade farad por metro, beleza? Agora, claro, o vácuo é o elemento mais simples que você pode colocar entre eles. Você pode colocar qualquer outro dielétrico entre as placas. E ao colocar um outro dielétrico entre as placas, automaticamente você muda a capacitância. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Como é que se calcula? A capacitância de um capacitor de placas paralelas, permissibilidade vezes área dividido por quem? Pela distância. Então, área e capacitância são proporcionais. Distância entre as placas e capacitância são o quê? Inversamente proporcionais. Certo, Jones? Dá uma pausa aí, Jones. Beleza? Só respondendo o que a gente perguntou. Por que quando você altera a inclinação